Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor de Física Wesley. Na aula de hoje vamos fazer dois exemplos sobre dilatação dos sólidos. O primeiro exemplo é sobre uma dilatação superficial de uma chapa. O exercício fala o seguinte: uma chapa quadrada tem lado 80 centímetros a 20 graus Celsius. Sabendo que o material de que é feita a chapa tem coeficiente de dilatação linear 1,5 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1, calcule. Letra A, o coeficiente de dilatação superficial da chapa. Bom, o coeficiente de dilatação superficial, a gente viu que na aula passada, né, que ele é duas vezes o coeficiente de dilatação linear, né? Esse beta é o coeficiente de dilatação superficial e esse alfa aqui, o coeficiente de dilatação linear. Então, para eu saber esse valor, que é o coeficiente de dilatação superficial, né, que a gente chama de beta, eu faço duas vezes o coeficiente de dilatação linear. Então, isso aqui fica duas vezes 1,5 vezes 10 a menos 5. 1,5 vezes 10 a menos 5. Que é esse valor que ele deu para a gente aqui, né? O coeficiente de dilatação linear. 2 vezes 1,5 dá 3. Então, aqui fica 3 vezes 10 elevado a menos 5. A unidade, graus Celsius a menos 1, certo? Esse é o coeficiente de dilatação superficial da chapa, né? Essa grandeza aqui, ela fala pra gente o quanto um material dilata, né? Tem materiais que dilatam mais, materiais que dilatam menos. E essa grandeza, que é o coeficiente de dilatação, ele fala pra gente essa informação, né? Ele dá pra gente essa informação. A alternativa B fala pra gente calcular, pede pra gente calcular a área da chapa a 60 graus Celsius. Bom, para a gente calcular a área da chapa, a gente sabe que quando ela esquenta, ela aumenta de tamanho, né? Antes ela tinha uma temperatura de 20 graus Celsius, então essa aqui vai ser a nossa temperatura inicial, que eu vou anotar aqui. A temperatura inicial da chapa é 20 graus Celsius. E ele também fala pra gente que essa chapa, ela tem um lado, né? Ela tem lado 80 centímetros. E como é uma chapa quadrada, né? Todos os lados são iguais. Então, todos os lados aqui, eles têm 80 centímetros. Todos os lados da chapa. Isso aqui a gente vai... É uma informação importante. Vocês vão ver o porquê. Ele fala também que a temperatura final, né? A temperatura final dessa chapa vai ser 60 graus Celsius, né? Porque ela tinha 20 graus Celsius e aumenta a temperatura até 60 graus Celsius. Então, a temperatura final vai ser 60 graus Celsius. 60 graus Celsius. E outra informação importante aqui, porque a gente quer calcular a variação da área dessa chapa, né? Esse delta aqui, a variação da área da chapa. Isso é igual ao coeficiente da dilatação superficial vezes a área inicial vezes a variação da temperatura, né? A gente tem que multiplicar essas três grandezas aqui para achar a variação da área. Então, esse beta aqui é o coeficiente de dilatação superficial, que a gente achou aqui na letra A, né? Que vale 3 vezes 10 a menos 5. Então, eu vou anotar aqui na frente, esse beta é igual a 3 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. E a outra informação que está faltando para a gente calcular isso é a área inicial da chapa, né? É a área inicial dela, ou seja, a área quando ela tinha 20 graus Celsius. A questão não dá essa informação para a gente, não dá a área da chapa, mas fala para a gente que a chapa tem lado 80 centímetros. Então, a gente sabendo os lados, a gente consegue calcular qual era a área dela. Então, como a gente sabe os lados aqui, né, a área de um quadrado, se vocês se lembrarem lá das aulas de matemática, de geometria, a área de um quadrado vai ser comprimento vezes a largura, né? Então, essa área inicial vai ser o comprimento, que vale 80, vezes a largura, que também vale 80, certo? Aqui, 80 vezes 80
isso aqui vai dar 6.400. A unidade de área aqui nesse caso, como os lados estão em centímetros, a área vai ser centímetros quadrados, né? Eu posso transformar a área inicial. Eu posso transformar esse 6.400 em notação científica. Eu posso andar, a gente tem uma vírgula aqui depois desse último zero. Eu posso andar 3 casas aqui para a esquerda, né, e multiplicar por uma potência de base 10 com expoente 3. Então isso aqui fica 6,4 vezes 10 elevado ao cubo, centímetros quadrados, né? Andei 1, 2, 3 casas, aqui eu fiquei com expoente 3. Então essa é a nossa área inicial, certo? Agora eu tenho as informações para calcular a variação da área, né? A variação da área é igual coeficiente de dilatação superficial vezes a área inicial vezes a variação da temperatura. Então, fazendo essa continha aqui, vou só reescrever a equação. Aqui vai ficar a variação da área é igual ao coeficiente de dilatação superficial vezes a área inicial vezes a variação da temperatura. Bom, então, o coeficiente da dilatação superficial vale 3 vezes 10. 3 vezes 10 elevado a menos 5. A menos 5 vezes a área inicial, que é esse valor aqui, 6,4. 6,4 vezes 10 elevado ao cubo, vezes a variação da temperatura. Essa variação da temperatura, a gente viu na aula passada que é a temperatura final menos a temperatura inicial. Temperatura final é 60, temperatura inicial é 20. 60 menos 20, isso aqui dá 40, certo? Então, reescrevendo aqui, fica a variação da área, 3 vezes 6,4, isso aqui vai dar 19,2. Então, fica 19,2 vezes multiplicação com potências de base 10, eu conservo a base e somo os expoentes. Então, fica menos 5 mais 3, né? Conserva a base, que é 10, e somo os expoentes. Menos 5 mais 3 dá menos 2. Isso aqui vezes 40. Então, variação da área é igual 19,2 vezes 40, isso aqui dá 768, vezes 10 elevado a menos 2. Eu posso andar aqui 2 casas, a gente tem esse 768, eu posso andar 2 casas aqui para a esquerda, que vai ficar 7,68, e somar 2 unidades aqui, né? Então, vai ficar ΔA, né, variação da área, fica 7,68 vezes 10, menos 2. Aqui nesse caso aqui eu andei 2 casas, né? 1, 2, somo 2 unidades aqui. Menos 2 mais 2 dá 0. E todo número elevado a 0 é 1. Então a variação da área fica somente 7,68 centímetros quadrados. Todo número elevado a 0 é 1, né? Então 7,68 vezes 1 é o mesmo valor, né? Não muda nada. Então essa é a nossa variação da área. Só que o que ele pede é a área final da chapa, né? A área da chapa quando ela tem 60 graus Celsius. E para eu saber esse valor, é muito simples. Eu só preciso pegar a área inicial, que é esse valor aqui, e somar mais a variação da área, que é esse que a gente encontrou agora. Então, a área final vai ser a área inicial mais a variação da área, né? Porque essa chapa tinha essa área aqui, quando você esquentou ela aumentou de tamanho, né? Que foi esse valor aqui que ela aumentou. Então, a área final vai ser igual à área inicial. Eu vou usar esse valor aqui, 6.400, porque fica mais fácil de fazer a adição. Então, aqui vai ficar 6.400 mais a variação da área, que é 7,68. 7,68.
Então, a área fica 6.400 mais 7,68 dá 6.407,68. A unidade de área, centímetros quadrados, tá? Então, a nossa chapa a 20 graus Celsius, né, que era a temperatura inicial, ela tinha uma área de 6.400 centímetros quadrados. Quando você esquentou ela até 60 graus Celsius, a área dela aumentou, se tornou 6.407,68 centímetros quadrados, tá? Essa daqui é a resposta da letra B da questão. A outra questão é a 2, que fala o seguinte. Nesse caso aqui, a gente tem uma dilatação volumétrica, viu? A gente tem um objeto, né, que tem 3 dimensões. Tem comprimento, tem largura e também tem altura. Então a questão fala o seguinte. Um corpo tem forma de cubo, cuja aresta mede 15 centímetros a 20 graus Celsius. O material que é feito o corpo tem coeficiente de dilatação linear 8 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Calcule. Letra A, o coeficiente de dilatação volumétrica do corpo. Esse coeficiente de dilatação volumétrica do corpo, ele também mede o quanto o material se dilata, né? O quanto o material cresce. Isso muda de material para material. Mas para a gente calcular ele, a gente tem uma equação específica, né? Que é essa daqui, né? O coeficiente de dilatação volumétrica ele é igual a 3 vezes o coeficiente de dilatação linear, certo? Que é esse valor aqui que ele deu para a gente. Então, o coeficiente de dilatação volumétrica é igual a 3 vezes o coeficiente de dilatação linear, certo? Essa letrinha aqui que parece um U, né, com a barriguinha aqui, ela é chamada gama, né? Uma letrinha grega chamada gama. Então aqui vai ficar 3 vezes 8 vezes 10 a menos 6. 3 vezes 8 vezes 10 a menos 6. 3 vezes 8, isso aqui dá 24. 24 vezes 10 elevado a menos 6. A vírgula está aqui, né? Depois desse 4. Eu posso andar uma casa para a esquerda e somar uma unidade aqui no expoente. Então aqui fica 2,4 vezes 10 menos 6 mais 1 dá menos 5. A unidade do coeficiente de dilatação volumétrica é graus Celsius a menos 1, tá? Essa mesma unidade aqui. Graus Celsius a menos 1. Essa é a resposta da letra A. A letra B fala o seguinte. Ele quer saber o volume do corpo a 20 graus Celsius. Né? O volume do corpo a 20 graus Celsius. Bom, para a gente calcular isso aqui, né, a gente tem que saber qual que é a variação desse corpo aqui. Que ele falou para a gente que é um cubo, né? É um corpo que tem forma de cubo. Para a gente calcular a variação do volume, a gente utiliza essa equação aqui. A variação do volume é igual ao coeficiente de dilatação volumétrica vezes volume inicial vezes a variação da temperatura. O coeficiente de dilatação volumétrica, a gente tem esse valor. A gente tem esse valor que calculamos na letra A. Né? Esse coeficiente de dilatação volumétrica, ele vale 2,4 vezes 10 elevado a menos 5, né? Graus Celsius a menos 1. A variação da temperatura, né? Para calcular essa variação aqui, a gente tem que saber a temperatura inicial e a temperatura final. A temperatura inicial é 20 graus Celsius, que ele fala para a gente que um corpo tem forma de cubo, cuja aresta mede 15 centímetros a 20 graus Celsius. Então, a temperatura inicial é 20 graus Celsius. A temperatura final ela é 60 graus Celsius, né? Porque ele quer saber o volume do corpo a 60 graus Celsius. Então, vou escrever aqui na frente, a temperatura final é igual a 60 graus Celsius, certo? O que está faltando aqui agora para a gente calcular a variação do volume desse corpo? Está faltando o volume inicial do cubo,
o volume inicial. Que a questão não deu pra gente o volume inicial, mas ela falou o seguinte, ela falou que, né, um corpo tem forma de cubo, cuja aresta mede 15 centímetros. Então, ele deu o tamanho de cada aresta do cubo. Então, aqui, esse cubo aqui, que eu desenhei aqui do lado, ele tem, cada aresta dele vale 15 centímetros. Então, ele tem 15 centímetros de altura, ele tem 15 centímetros aqui de largura, e ele também tem 15 centímetros de comprimento. Todas as arestas dele medem 15 centímetros. Bom, se vocês se lembrarem das aulas de matemática e geometria, o volume de um cubo, né, é só você calcular a área da base vezes a altura. Então, esse volume inicial aqui é igual à área da base vezes a altura. A área da base desse cubo aqui é um quadrado, né? E a área do quadrado, você multiplica comprimento vezes largura para achar a área do quadrado. O comprimento vale 15 e a largura também vale 15. Então, fica 15 vezes 15. E a altura, né, a altura que está aqui, ela também vale 15 centímetros. Então, fica 15 vezes 15 vezes 15. Você fazendo essa continha aqui, dá 3.375 centímetros cúbicos. A unidade de volume sempre tem esse cubo aqui, né? E como o lado está em centímetro, o volume vai ser centímetros cúbicos. Eu tenho uma vírgula aqui depois desse último 5 aqui, eu posso andar 3 casas aqui para a esquerda. Então, posso aqui fica 3.375, multiplico por uma base 10, com um expoente 3 aqui. Andei 1, 2, 3, a vírgula ficou aqui, o expoente aqui em cima fica 3 centímetros cúbicos. Então, temos o volume inicial agora. Bom, com essas informações agora, é só eu substituir na minha equação aqui. A variação do volume é igual o coeficiente de dilatação volumétrica vezes volume inicial vezes a variação da temperatura. Então, vou reescrever essa equação aqui. Variação do volume é igual coeficiente de dilatação volumétrica vezes volume inicial vezes a variação da temperatura. Fazendo a substituição, aqui dá coeficiente de dilatação volumétrica vale 2,4 vezes 10 elevado a menos 5. O volume inicial é esse valor aqui, 3,375 vezes 10 elevado ao cubo. E a variação da temperatura? Variação da temperatura é temperatura final menos temperatura inicial. Temperatura final é 60, temperatura inicial 20. 60 menos 20 dá 40. Então, a nossa variação do volume fica aqui 2,4 vezes 3,375 dá 8. 8. Aqui eu tenho a multiplicação com potências de base 10. Então, você conserva a base e soma os expoentes. Aqui fica menos 5 mais 3. Então, conserva a base que é 10 e soma os expoentes. Menos 5 mais 3 dá menos 2. Isso aqui vezes 40, multiplicado por 40. Então, a nossa variação do volume é igual 8 vezes 40, aqui dá 324. 324 vezes 10 a menos 2. Já estava aqui, né? Eu posso andar aqui, eu tenho uma vírgula depois do 4 aqui, eu posso andar 2 casas para a esquerda e somar 2 unidades aqui no expoente, né? Então, aqui fica que a variação do volume é igual 3,24 vezes 10 elevado a zero. Andei 2 casas, 1, 2, 3,24
Somei duas unidades aqui, menos 2 mais 2 dá 0. E não tinha nem necessidade de colocar esse 10 elevado a 0 aqui. Você pode fazer direto, porque todo número elevado a 0 é 1. E 3,24 vezes 1 continua sendo 3,24. Só fiz esse passo aqui para ficar um pouco mais claro. Então, a variação do volume é igual a 3,24 centímetros cúbicos. Só que essa daqui é a variação do volume. A gente quer saber o volume do corpo a 60 graus Celsius. É esse valor que a gente quer achar. Para eu saber esse valor, é o mesmo raciocínio. É o mesmo raciocínio do exemplo anterior, né? O volume final vai ser igual ao volume inicial mais a variação do volume. O volume inicial, eu vou pegar esse valor aqui, 3.375, que a gente calculou nessa parte aqui. Então, fica 3.375 mais a variação do volume, que é o quanto ele aumentou, que é 3,24. 3,24. Então, o volume inicial fica 3.375 mais 3,24. Isso aqui dá 3.378,24 centímetros cúbicos. Esse é o volume final do cubo. Quando ele estava a 20 graus Celsius, o volume dele era 3.375 centímetros cúbicos. Como você aumentou a temperatura, até 60 graus Celsius, ele aumentou o volume. E aí o volume dele se tornou 3.378,24 centímetros cúbicos. Tá? Bom, gente, então é isso. É a resolução. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem mandar uma mensagem e até a próxima aula. Até mais.